Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz em o nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho, Jesus Cristo, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meireles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Com certeza, você já deve ter ouvido acerca do estado de necessidade. Quando nós nos encontramos em estado de necessidade, nós geralmente fazemos coisas que, se estivéssemos em um estado normal, nós, sem dúvida alguma, não faríamos. Eu lembro uma vez que eu tive um problema e eu precisei de um advogado para me ajudar. Estava em estado de necessidade. Procurei um advogado, o advogado cobrou um valor acima da tabela estipulada, porém, eu em estado de necessidade fui lá, efetuei o pagamento e contratei o advogado. Se eu não estivesse em estado de necessidade, com certeza eu teria uma outra atitude. O mundo, no momento, se encontra em estado de necessidade. E por se encontrar neste estado, as autoridades fazem o que querem conosco. E nós aceitamos e agradecemos ainda, cerceando muitos e muitos direitos que nós conseguimos a preço de muita luta e muito sangue, nós entregamos de bandeja para eles. Nós confiamos em uma vacina que não respeitou todos os protocolos que uma vacina normal geralmente respeita. Porém, nós, por estado de necessidade, nós estamos aceitando tudo. Nós vamos ler aqui uma passagem que se encontra talvez no primeiro livro que foi escrito da Palavra de Deus, que é o livro de Jó. E a gente vai entender um pouco daquele que esteve talvez num dos piores estados de necessidade, porém se mostrou íntegro até o final. Jó capítulo 1, a partir do versículo 6, que diz o seguinte: Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ótimas características para a gente imitar, hein? Vamos continuar aqui. Versículo 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não pusesse uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora.
Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Mais para frente, nós iremos verificar, se você tiver interesse. Aliás, é um livro maravilhoso, o livro de Jó. A gente vê que depois Satanás não apenas retirou tudo que ele tinha, como também realizou chagas em seu corpo, deixando ele doente. E aí a história se desenrola. Mas onde eu quero chegar? Apesar de tudo isso que aconteceu, Jó se manteve íntegro. Jó se manteve justo. O mundo, na sua insensatez, em vez de ele buscar o favor do Senhor, num momento de desespero como esse, num momento de tristeza, num momento de perseguição, num momento de opressão que nós estamos sofrendo, nós estamos colocando a nossa confiança em homens e também naquilo que os homens podem produzir. É a ordem pelo caos. Eles realizam coisas que desestabilizam a população e nós entregamos de bandeja os nossos direitos fundamentais. Entregamos de bandeja a nossa confiança para eles. Entramos em brigas, em rixas com os nossos familiares, com nossos amigos, com pessoas que amamos por conta de lado A e lado B, sendo que ambos são braços distintos da mesma cabeça. Em Oséias 4 diz que o povo, ele perece por falta de conhecimento. E falta de conhecimento principalmente do conhecimento do Altíssimo, do conhecimento de Deus. Mas também perece por falta de conhecimento político, falta de conhecimento em seus relacionamentos, relacionamentos conjugais com seus amigos, relacionamento com Deus principalmente. Então, quando nós temos essa falta de conhecimento, principalmente em momentos em que estamos em extrema necessidade, estamos em situação de extremo desespero, nós, em vez de buscarmos a Deus, que é Ele quem pode resolver o nosso problema, nós colocamos a nossa confiança em coisas que o homem pode fazer. Em vacinas, em lockdown, em distanciamento, em qualquer outra coisa. Porém, nós simplesmente nos esquecemos de nos humilharmos diante de Deus, em buscarmos realmente ter o conhecimento do Altíssimo, pois o mundo todo jaz o maligno. Aqui a gente viu Satanás conversando com Deus e Satanás agindo em favor da sua própria vontade, tentando acabar com a vida de Jó. Você acha que Satanás também não está tentando acabar com a sua vida, com a minha vida? Obviamente. Jó não se desesperou. Jó louvou a Deus. Jó não culpou a Deus por sua situação. Ele louvou a Deus. Ele fez a verdade diante do Senhor, colocando Deus acima de tudo, louvando o Senhor. E ele não culpou a Deus em hipótese alguma. Porém, louvou ao Senhor. Buscou se aproximar cada vez mais de Deus. Então é isso que nós devemos fazer. Principalmente em momentos de estado de necessidade, que o mundo está em estado de necessidade.
E muitas vezes nós vemos pessoas defendendo o lado A e o lado B e se degladiando, enquanto as pessoas de lá de cima estão dando gargalhada da minha e da sua cara. Devemos estar juntos para conseguir combater tudo isso. Muitas dessas pessoas que se encontram em estado de necessidade deixam até mesmo de fazer suas obrigações com o Senhor. Deixam de se reunir no primeiro dia da semana, deixam de louvar ao Senhor com medo desta pandemia, deixando o ímpio legislar na igreja do Senhor. Olha só, o único legislador que é apto para legislar na igreja do Senhor é o Espírito Santo de Deus. E pessoas querem legislar aquilo que Deus já deixou estipulado. E muitos irmãos e muitas irmãs estão tremendo de medo, deixando de ter a confiança no Senhor, pois o Senhor é o dono da vida e o dono da morte. Aqui nós vemos que Satanás, ele tinha uma limitação. Ele não poderia tocar em Jó. Em outra ocasião, Deus falou para ele, você pode até colocar uma doença nele, mas você não pode matá-lo. Então a gente vê que Deus tem o controle das coisas. Deus tem o controle da vida e da morte. Então nós devemos confiar primeiramente em Deus, servi-lo da melhor forma, para que Ele nos ajude a conseguir nos desvencilhar deste mundo terrível. É a ordem pelo caos. Eles estipulam o caos para depois virem com uma solução, e aí nós estamos cada vez mais presos e escravizados neste sistema horrível. Devemos confiar em Deus, devemos confiar no Senhor e devemos nos juntar neste momento tão terrível que nós estamos vivendo. Provavelmente esse ano de 2021 possa ser uma continuação de tudo aquilo que nós já vivemos em 2020. Com certeza será. Mas nós devemos ter uma atitude diferente, para que de tal forma nós possamos nos unir e não nos degladiarmos e não nos dividirmos. Pois, como já foi falado, um povo dividido é um povo mais facilmente conquistado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com a sua vida, compartilhe ele com o seu bom procedimento. Vamos ter a certeza de que é Deus quem está controlando tudo isso. E vamos nos demonstrar cada vez mais cristãos para as pessoas. Não vamos nos omitir, vamos nos demonstrar, porque o mundo precisa saber que tem um Salvador que quer salvar a humanidade. E este Salvador é Cristo Jesus, nosso Senhor. Tamo junto aí. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Tamo junto aí. Valeu!